Boa noite, pessoal. Tudo bem? Entrando aqui, tô esperando o Castelano entrar. Deve estar entrando já já. Esperando ele aceitar. Oi, William. Mano, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Boa noite. Joia, tudo bem também. Legal. Bom, primeiro eu queria agradecer você aí pela disponibilidade de fazer essa live conosco hoje, né? A gente estava buscando uma pessoa para poder mostrar um lado do banco, né? Como que o banco tem se portado, os bancos têm se portado durante essa pandemia. E, enfim, queria que você, primeiro, agradecer de novo, né? Agradecer também ao Banco Santander aí, em permitir que você fizesse essa live com a gente. E queria que você se apresentasse, falasse um pouco aí de você, do seu cargo, para a gente poder começar aí a live. Poxa, William, obrigado pelo bate-papo aqui contigo. É, a gente já se conhece há muito tempo, eu tenho um carinho muito grande aí pelo CMMM Advogados, né? Deixar um abraço não só para você, mas pro Fernando e pro Felipe também, que devem estar aí acompanhando a gente, né? Obrigado pelo bate-papo, a ideia é que trocar um pouco de experiência nesse momento em que acho que a gente tem pouca experiência, né? Na verdade, a gente está aprendendo todo dia com o que tá acontecendo. Mas, em resumo, né? Trabalho no mercado financeiro aqui no Santander e apoio na cobertura comercial de grandes empresas. Nós chamamos aqui de segmento corporate, né, aqui no banco, e atuo especificamente apoiando os clientes no interior de São Paulo e todo o Centro-Oeste, né, os três estados, mais o Distrito Federal. Então tem uma geografia desafiadora e que ao mesmo tempo me deixa inquieto aqui nesse momento de recolhimento, né, cara, que eu tinha uma rotina de intensas viagens, 2, 3 dias fora de casa, e agora tudo mudou de repente, né? Tudo por vídeo, tudo por telefone, mobilidade menor, né? Então, como eu disse, aprendendo com essa experiência nova. Acho que todos nós, né, Castelano? O Brasil aí vinha num ano bom, né? Começo do ano, aí estava falando até pouco, começo do ano o Brasil estava bem, né? Perspectivas econômicas boas, algumas medidas estavam sendo adotadas aí, né? Como, por exemplo, a reforma trabalhista, em vias de sair uma reforma tributária, administrativa, bolsa ali no topo, né? 120 mil pontos, mas enfim, e aí veio a pandemia e aí acabou com tudo, não só com o Brasil, com o mundo, né? No cenário tanto da saúde quanto econômico, né? Falando já um pouco aí da nossa live, enfim, do cenário tanto econômico aí quanto jurídico, tudo que tem acontecido e que tem as nossas perspectivas aí para o futuro, se é que a gente pode fazer alguma, porque, como você falou, é tudo novo para nós, nós estamos vivendo um momento de incerteza muito grande. Queria primeiro agradecer também e parabenizar o Banco Santander, né, pela iniciativa que o Banco Santander teve, junto com outros bancos também, em prorrogar ali os contratos, os empréstimos aí de quem tinha, por exemplo, contratos imobiliários por 60 dias, muitos outros contratos também que estavam em andamento e o banco prorrogou por 60 dias. Como o próprio presidente do Banco Santander Real falou aí numa live no começo da pandemia, o objetivo do banco era ajudar quem tinha contrato hoje firmado com o banco. Nesse sentido, o banco estava aberto para poder prorrogar, aditar, que não deixa de ser uma injeção de fluxo dentro de uma empresa, né? Mas que em nenhum momento o que ele gostaria era que rasgassem os contratos que existiam, né? Então é isso que a gente vê na prática aí, que está acontecendo bastante. Eu queria que você falasse um pouco, Castelano, do desafio de vocês trabalharem aí home office, como que foi, né, no começo, como que está sendo agora, como que está a rotina de trabalho de vocês em relação aos clientes aí de vocês que têm aí contratos empréstimos vencendo ou a vencer. Tá. Ué, eu acho que o mercado financeiro em si, William, a gente tem claramente divisões
sobre a forma como a gente interage com os nossos clientes, com o público em geral, né? Então, nós temos o que nós chamamos de loja aqui, que são as tradicionais agências, né? Nossas lojas estão funcionando, obviamente respeitando sempre a regulação, do local. Então, eventualmente, se algum prefeito decretou fechamento de alguns estabelecimentos, a gente está cumprindo isso e isso permite que a gente continue funcionando, né? Não só aqui o Santander, mas todo o mercado financeiro tem operado dessa forma. E como todos os bancos não seria diferente, nós temos áreas também que são internas, né, administrativas e até comerciais que ficam em prédios já com um atendimento no formato plataforma, e a gente tem buscado, dentro do possível, manter os funcionários, né, trabalhando em home office, e hoje tem girado aí em torno de uns 20% mais ou menos dos profissionais nos prédios, dado que algumas atividades a gente não consegue transferir integralmente, né. Acho que isso, de certa forma, essa mudança abrupta, William, ela ajuda também a gente antecipar a reflexão de diversos processos, né? A própria forma de um cliente se servir de um banco, né? Hoje existem diversas plataformas disponíveis de cada ente financeiro, né? Seja via site, seja via rede social, até alguns operam direto, via aplicativo, telefone, e acho que isso, de certa forma, ajudou e direcionou bastante o público para o que a gente chama de autosserviço, né? Então, esses serviços digitais eles estão mais recorrentes, né? E pegando até o gancho do, 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 da sociedade de vocês de advocacia e bastante acostumado com contencioso, né? A gente viu os nossos tribunais ao longo dos últimos anos mudando, né, a forma de, de distribuição, circulação dos processos, dos atos processuais para plataformas absolutamente digitais, né? E a gente ainda tem indústrias, a própria indústria financeira, que opera muito papel, né? E a gente eventualmente consegue, num momento como esse, trazer uma reflexão, olhando do lado positivo, da necessidade de migrar para um ambiente tecnológico e absolutamente digital, como já fez o próprio Poder Judiciário, né? No judiciário, como você disse, a maioria dos processos já estavam eletrônicos, né, em todas as esferas, né, e também em razão aí da pandemia, o CNJ determinou aí o home office, né, para todos os servidores aí do judiciário. Inicialmente, lembra que os prazos foram suspensos, né, e aí eles voltaram a correr a partir de 4 de maio. Durante esse período, Castelano, o que a gente tem sentido? A gente tinha até um receio de os processos ficarem um pouco travados, parados, né, por conta da pandemia, por conta dos próprios servidores, dos juízes se acostumarem com o trabalho de home office, mas tem sido muito até que benéfico. Assim, tem muitos processos que têm sido mais céleres, algumas comarcas estão mais céleres do que eram antes. Nós temos aí despachado com alguns juízes via home office, né, tanto ele quanto nós, né, com desembargadores já despachamos também, e os processos estão andando de uma maneira geral, né. É lógico que também a pandemia tem também atrapalhado as nossas decisões no nosso mercado, né, que é a recuperação de crédito, você sabe disso, tanto eu quanto você trabalhamos aí na área de recuperação de crédito, né, e, enfim, deixa eu até ler aqui uma pergunta, Castelano, só um segundo aqui, estou me acostumando aqui. Tudo se acostumando. Bom, já vi aqui. Eu vou até pedir para quem quiser fazer pergunta, fazer a pergunta direto, que é melhor para que eu possa ler aqui do que fazer individual para mim, né? No comentário podem fazer a pergunta. Eu li a pergunta aqui, eu vou fazer mais tarde, que a gente vai entrar nessa seara aí, que eles querem saber como que o banco está se programando para o cenário pós-pandemia na sua atividade no dia a dia, né? Mas voltando um pouco aqui, a questão aí do judiciário também, das decisões que têm sido proferidas, o que a gente tem visto é que tem algumas decisões mesmo que estão um pouco nos atrapalhando. Eu vou dar alguns exemplos aí, né? Tem juiz que tem deferido a penhora sem jude, então a gente pede, sabe que é comum, rotineiro, e alguns juízes acabaram
em tomar esse lado de indeferir por conta da pandemia, o que pode prejudicar a empresa, né, devedora. Tem alguns juízes que estão suspendendo penhoras de faturamento, por exemplo, que nós tínhamos em empresas de varejo ou coisas do tipo, o que é até entendido, vamos dizer assim, porque a empresa está fechada, enfim, mas acaba nos prejudicando, né? Muitos imóveis que nós havíamos consolidado a propriedade, por exemplo, em favor do banco, e na hora de ser reintegrado na posse ou até de conseguir a emissão na posse, alguns juízes também têm suspendido isso, né, a reintegração. No âmbito de recuperação judicial, o que nós temos visto aí em termos de decisões? Stay periods estão sendo todos eles prorrogados, né, que é o período de suspensão aí que as ações e execuções devem ter contra a empresa que está em recuperação judicial. Então, para quem não sabe, né, durante 180 dias essas ações ficam suspensas, e o que tem acontecido é que os juízes agora têm deferido para que suspenda até acabar esse cenário de pandemia. A gente tem visto bastante, né? Também ainda no âmbito de recuperação judicial tem saído decisões onde os juízes estão suspendendo o pagamento de planos que estavam sendo cumpridos por empresas em recuperação judicial, porque a empresa pode estar fechada, provavelmente, são poucos os ramos que estão em atividade, né? Temos visto suspensão de pagamentos de administração judicial, no âmbito ainda de recuperação judicial, e o que tem acontecido, que também tem sido mais benéfico para nós agora, são as AGCs virtuais, né? Então, a gente sabe o quanto envolve uma Assembleia Geral de Credores numa recuperação judicial, quantos credores existem, a dificuldade em você fazer isso em primeira e em segunda instalação. E a gente teve agora, já durante a pandemia, 3 AGCs virtuais, o que tem sido mais benéfico e célere, porque ela é instalada na primeira chamada já, porque praticamente todos os credores ali, a maioria dos credores entram, então isso tem sido mais rápido. Enfim, essas são algumas decisões aí que a gente tem visto aí, que tem atrapalhado para que a gente possa recuperar o crédito aí dos bancos, dos nossos clientes, de uma forma mais célere, né? Mas eu acho que não tem o que fazer, o que você disse, né? A gente vai se adaptando. Eu queria que você falasse um pouco, Castellano, do postura que o banco hoje tem tido com os seus clientes, né? Principalmente aí na sua área, óbvio, né? Que é a área de corporate, em relação tanto aos contratos que estão em vigência, enfim, como que as empresas estão dentro do seu ramo de atividade, se as empresas estão operando, não estão com dificuldade. Queria que você falasse um pouco para nós das dificuldades que seus clientes têm enfrentado, por favor. Claro, Will, acho que pegando até um pouco do seu gancho, até ligado às decisões judiciais, acho que é um momento em que o mercado financeiro, querendo ou não, tem muita responsabilidade é, de oferecer apoio, né? Eu vejo dessa forma. E não tem sido diferente. Então, eu tenho observado aqui diversos colegas que estão também no mercado financeiro, na mesma linha, quer dizer, atuando basicamente como consultor dessas empresas, porque a gente começou até a live dizendo isso, né? Experiências novas de algo que a gente nunca imaginou que pudesse acontecer, está acontecendo, a gente vivendo aqui na vida real essa maluquice. Então, acho que a gente está tentando trazer um pouco de calmaria, né, para as empresas e tentando aconselhar, obviamente, sobre as melhores decisões. Algumas decisões são difíceis, de eventualmente, a gente tem acompanhado, né, até no próprio noticiário, algumas empresas com férias coletivas, você vê no setor automotivo, isso acontecendo com mais veemência, dado que é um setor que emprega muita gente, né? Mas eu vejo como apoio. Então, assim, eu não estou vendo, eu acho que diferente, talvez, de outras crises, que tiveram outros componentes que fizeram com que o risco de inadimplência aumentasse. Esse momento de hoje é o que a gente sempre chamou academicamente de risco sistêmico, né? Então, é algo que não tem um culpado, né? E é um momento da sociedade
se unir, não ficar criando, obviamente, embates absolutamente desnecessários, e sim tentar achar as soluções. Então, onde eu queria fazer o paralelo até com as decisões judiciais que você comentou, tudo que está ligado à temporariedade, quer dizer, extensão de prazo, para que as coisas possam se acomodar, ninguém tem certeza de quando efetivamente, se é que a gente vai rápido ou não, voltar a algo parecido do que era antes. Então, mesmo a política dos 60 dias lá atrás é algo talvez um pouco só, só 60, ao longo do tempo você vai entendendo se 60 são suficientes, serão necessários mais 60. A gente tem visto, inclusive, anúncios na TV e rádio, internet, enfim, de entes do mercado financeiro já apoiando com mais tempo, né? 6 meses, e aí alonga a dívida por mais tempo. Acho que o papel do mercado financeiro tem sido importante nesse sentido, de ser um apoiador em termos é, 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 de prestar um serviço financeiro que não engloba só dívida, mas sim aconselhamento mesmo, né? Ajudar ali o empresário a achar a melhor equação para esse momento, no momento em que a gente não tem uma resposta tão próxima, talvez, dentro daquilo que a gente espera. Mas para não ficar só, obviamente, nos setores que estão sofrendo mais, até eu citei aqui o automotivo, né? Aqui também eu tenho tido algum contato com empresários do setor de agronegócio, né? Então você vê o setor de grãos e proteínas funcionando praticamente de maneira normal, recorrente. O mercado externo está consumindo os nossos produtos, então as exportações estão acontecendo. Se fizer qualquer pesquisa, vai ver que tem navio saindo, soja sendo exportado sem parar, né? O mercado chinês deve aumentar e muito o consumo, especificamente da oleaginosa aí para o ano que vem, o que é benéfico para a gente é o maior produtor de soja do mundo, né? Depois vem os Estados Unidos. Então a gente, para não ficar só no lado ruim, a gente tem, obviamente, e isso ajuda de certa forma também a manter ou a diminuir esse gap econômico que a gente vê pela frente, né? Então toda semana que a gente lê os economistas fazendo revisão acerca do PIB, o PIB tem sido revisto semana a semana para baixo, né? Então, cada leitura que é feita diminui ali 1%, 0,5%. Então, já se fala hoje num PIB para 2020 de menos 6,4%. Ainda assim, o agronegócio, dentro desse pacote de menos 6%, é um setor que cresce, contra a indústria que cai bem mais do que 6%. Então, Então, ainda bem que a gente tem o agronegócio aqui para segurar um pouco, mas também não vai ser suficiente para segurar o todo, né? a projeção do PIB antes de cenário pandemia era de 1%. Agora a gente está Pois é, em menos 6%, né? pois é, pois é. Tem uma pergunta aqui relacionada à recuperação judicial, Castelão. Na visão aí do banco, vocês esperam um aumento grande de pedidos de recuperação judicial? Até antes de você responder, eu queria dar um dado aqui importante também, tá? Na resposta aí. Em termos de micro e pequenas empresas, já houve um aumento aí significativo de pedidos de recuperação judicial no mês de abril em comparação ao mês de março, tá? Segundo dados do Serasa Experience, no mês de abril aumentou em 46,3% o pedido de recuperações judiciais de pequenas e micro empresas. Por outro lado, a gente tem visto que grandes empresas, nós não temos ainda tido um crescimento durante essa pandemia de recuperação judicial, né? Eu acho que o próprio isolamento social, a própria dificuldade de cartório, dificuldade de contador, dificuldade de reunir grandes informações, documentos, etc., de grandes empresas, o cenário de incerteza também do melhor momento de requerer a recuperação judicial, nesse primeiro momento, ela está meio estagnada em grandes empresas, né? A gente viu uma grande empresa pedindo recuperação judicial aí durante a pandemia. Mas pós-Covid, qual que é a expectativa de vocês do banco em termos de aumentar aí ou não o pedido de recuperação judicial?
Eu acho que para ser objetivo em relação à perspectiva, eu acho que é natural que deve ter um aumento, até porque a gente vinha tendo um arrefecimento muito grande da quantidade de pedidos, e é natural que num momento como esse, que é incomparável a qualquer dado histórico nosso, a resposta natural seja com algum aumento. Mas eu também acredito, William, que seja um momento da gente começar a discutir mais o termo conciliação, né? Então, Sem dúvida. eu vi muito no passado empresas que pediam recuperação judicial interessadas tão somente no stay period, né? Para conseguir ali um espaço para tentar respirar por alguns meses e depois formar um plano. Eu tenho certeza que o mercado financeiro está absolutamente aberto a receber essas provocações de conciliação fora do ambiente de recuperação e de maneira organizada. Eu não vejo nenhum impeditivo de uma empresa que, de repente, reúne um universo de credores maiores, convidar os seus credores para uma conversa amistosa, extrajudicial, já com uma estrutura do que ele precisa. Qual é a dificuldade de hoje? Fazer projeções. Né? Acho que ninguém consegue fazer projeção do seu negócio até o último dia desse ano e como será o ano que vem em termos de retomada. Mas, dito mesmo assim, eu acho que o empresário não precisa ter esse receio. Acho que ele deve contar lá com o seu principal gerente de relacionamento, seja aqui no Santander, seja nos outros bancos com quem a gente divide o mercado, e peça um aconselhamento. Não pode ter medo de chamar o banco para uma conciliação. E aí, banco, quando eu falo banco, leia-se credores, né, que já se estende para uma amplitude maior, fornecedores, acho que todos estão no mesmo intuito, William, de apoiar, especialmente com a amplitude de prazos, cara, em geral, tá? Então, o que eu gostaria de ver nessa crise ou pós-crise é que o ambiente de conciliação fosse mais testado, entendeu? Acho que Eu acho que isso esse é o recado. tem sido, né? Tem acontecido, né? Durante essa quarentena, durante essa pandemia, onde as empresas estão fechadas, é o que a gente estava falando, né? Das dívidas que os bancos estão prorrogando, estão repactuando. Eu acho que isso já tem acontecido, né? O grande problema é que quando nós falamos em grandes empresas, em grandes empregos, você vê aí muitas demissões, demissões em massa, acaba meio que se tornando impossível a empresa continuar sem requerer a recuperação judicial, né? Eu acredito que vai Uhum. ter um aumento muito grande. Eu acredito que após aí o Covid-19, eu acho que infelizmente a quantidade de recuperação judicial vai bater o recorde que foi em 2016, quando teve aquela outra crise também, né? Uhum. No Uhum. aspecto, tem uma outra pergunta aqui, Castelano, no aspecto do spread bancário, como tem respondido o mercado financeiro, dado a insegurança aí do cenário, né? Você falou um Eu pouco acho disso que também, né, já. é, eu acho que a resposta ela vem acompanhada com a sensação de insegurança. Acho que é inevitável que isso aconteça, né? Na medida que a sensação de insegurança aumenta, é natural que o spread bancário acaba acompanhando um pouco essa percepção. Então, o mercado de crédito ele é muito bem regulado, né, pela entidade maior que é o Banco Central, que obviamente e todo o mercado segue regulamentos disponíveis e que são públicos para concessão. Então, e obviamente, historicamente sempre foi assim, acho que a gente veio num cenário de melhoria onde eventualmente os spreads bancários sofreram alguma acomodação, né? Acomodação que eu digo, talvez apontando um pouco mais para baixo, mas dado o momento de crise, as matrizes de precificação de risco acabaram perdendo um pouco referência, até porque não existe referência para esse momento. Né? Nenhuma. Então é muito difícil dizer, fulano cobrou tanto, ciclano cobrou menos, então e cada um está tendo uma percepção diferente do que é o risco hoje. Né? Então, alguns estão mais pessimistas, outros medianos, e até alguns podem ainda ter algum viés otimista. Tanto que a gente ouve teses econômicas diferentes, né? Alguns defendem a recuperação em V, outros a recuperação em U,
e assim por diante, né? Falando até um pouco da experiência do escritório aí, nesse aspecto, que eu acho que a gente pode pegar um gancho também. Se eu for juntar aí a carteira de todos os nossos clientes, instituições financeiras, né, nós trabalhamos aí com cerca de 23, 24 instituições financeiras aí do país, né, tanto de middle market quanto de corporate, né, que é a área Uhum. que você trabalha. E, obviamente, nós temos aí muitos acordos judiciais que estavam sendo cumpridos pelos devedores perante os bancos, né? E eu fiz um levantamento junto com a equipe do escritório, nós fizemos esse levantamento e, como média, nós tivemos cerca de 70% desses acordos quebrados, né? Então, quer dizer, é um índice bem alto. É óbvio que isso daí acaba batendo no spread bancário e etc., como o Rodrigo perguntou. E o que eu tenho notado aí na prática, não só o Santander, mas como todos os bancos que nós trabalhamos, os bancos têm sido flexíveis no sentido de aditar esse acordo judicial, né? Óbvio que um ou outro, a gente sabe que o devedor está se aproveitando da situação, porque já não vinha cumprindo, etc. Aí os bancos, de uma maneira geral, acabam pedindo para a gente denunciar o acordo, expropriar os bens e etc. Mas, como um todo, desses 70% aí de quebra dos acordos judiciais, os bancos têm sido mais benevolentes aí com os devedores no sentido de ajudar, porque sabe que a empresa, por exemplo, o varejo, a empresa está fechada, né? Não tem faturamento. Indústria automobilística está fechada, não tem faturamento. Quer dizer, então não tem como, de fato, a empresa pagar, né? Então os bancos têm sido aí benéficos. O que eu tenho sentido já em relação a novos acordos já está um pouco difícil. Por quê? Além de estar difícil da gente conseguir uma proposta de um devedor, mesmo que a gente obtenha uma vitória grande perante o judiciário, por essas razões que eu falei, as empresas, na maioria delas, estão sem faturamento, sem atividade, os bancos também eles estão fazendo uma análise, algumas vezes até mais criteriosa do que antes desse cenário de pandemia, né? Eu não sei se os bancos, de uma maneira geral, estão focando em ajudar as empresas, prorrogando os prazos, que acaba sendo uma injeção aí no fluxo de caixa da empresa, e aí, por outro lado, eles ficam um pouco mais inflexíveis em aceitar novas propostas de acordo, ou se é uma prática que os bancos falaram, olha, não vamos fechar novos acordos nesse momento, a não ser que seja muito benéfico para nós, enfim. Queria que você falasse alguma coisa dentro da área aí que você trabalha, como que tem sido, se a sua impressão é a mesma que a minha ou não. Então, eu vejo, eu comentei agora há pouco, né, sobre a minha esperança de praticar cada vez mais, né, o ambiente de conciliação, né? E eu acho, primeiro ponto, William, que o principal componente para esse momento, né, e com o interesse de se buscar e convergir para uma conciliação é a transparência, né? Então, antes de mais nada, seja num acordo quebrado, seja num potencial contrato que está em atraso para um acordo novo, acho que o fundamental do cliente que está ali passando esse momento de dificuldade é trazer total transparência sobre o problema que ele vive, né? Como eu comecei falando, a crise atual não é culpa de ninguém, né? E se agrega à crise um erro estratégico de condução do negócio, acho que é a hora de trazer para a mesa. Eu errei, não devia ter comprado essa máquina agora, eu errei, não deveria ter fechado essa loja quando eu fechei, ou deveria ter ido para o e-commerce e não fui. E exija do seu banco a prestação do serviço de consultoria nesse sentido, de te aconselhar. Dito isso, eu tenho visto, obviamente, um grande volume de quebra de acordos por aí, mas muito no balizado pela intenção ou pela necessidade de escolha do executivo da empresa, ou do próprio acionista, de definir quais são as contas que prioritariamente ele vai pagar, né? Mas obviamente que assim que a coisa ele começa a entender que tem contas que não vão poder ficar abertas, vem para a mesa, começa a conversar para poder remontar aquela posição de acordo. Então, de novo, vejo o mercado bastante conciliador, tem feito a, a remontagem desses acordos, vamos dizer assim, que eventualmente, por algum motivo aqui, deixaram de ser cumpridos, mas também tem buscado novas composições nos casos em que eu não vejo uma restrição
dos bancos em fazer novos acordos com os clientes que eventualmente passam por algum atraso no cumprimento das suas obrigações. O que eventualmente acontece é que as empresas não estão preparadas para fazer uma proposta. De novo, eu falei há pouco sobre projeção, né? Se eu não consigo projetar quanto eu vou vender e quanto eu vou pagar no que eu compro para poder vender, não consigo entender qual vai ser a minha necessidade de capital de giro, não sei quanto vai sobrar, quanto vai dar de lucro, minha folha. É difícil você simplesmente apresentar também uma proposta. A gente entende, mas, de novo, eu insisto, se o empresário está passando nesse momento por essa reflexão, procure o gerente de relacionamento, peça ajuda. Eu tenho certeza que, que qualquer membro do mercado financeiro vai estar preparado para poder aconselhar sobre o melhor caminho agora. Tenho certeza disso. Legal. Dentro dos seus clientes, da área que você trabalha, que é corporate, né, para quem entrou agora, a área dele é uma área mais com faturamento maior, são acima de 280 milhões anos, né? Isso. Isso. Os clientes dele são clientes que faturam acima de 280 milhões anos, né? Então, algumas das perguntas que estão sendo feitas eu não vou fazer porque não se encaixariam muito aí no dia a dia dele, né? Você julga que o agronegócio é o mercado que tem sido menos atingido que o dos seus clientes? O agronegócio, a gente pode dividir em algumas culturas, né? Notadamente, a produção de grãos, ela vai muito bem e vai ter recorde de safra esse ano e fatalmente o resultado financeiro ele vem bastante favorecido também pela alta do dólar, porque os grãos são indexados, né? Então acaba tendo um resultado absolutamente positivo. Falei já também um pouquinho sobre o setor de proteínas, né? Basicamente o boi, frango e suínos. O consumo continua aquecido também pelo mercado externo. Vejo com um pouco mais de sofrimento a produção de etanol, especificamente, talvez nem tanto açúcar, mas mais do etanol, basicamente porque não se consome, né? A gente já consegue ver em algumas cidades aqui do entorno de São Paulo o etanol na bomba muito próximo de R$ 2 e às vezes até abaixo, e o custo de produção do litro de etanol é relativamente próximo a esse, então, quer dizer, é um setor que está sofrendo mais nesse momento, porque é tudo vinculado, né, automotivo e produção de combustível. Mas quando você compõe o agronegócio com esses grandes vetores, vamos dizer assim, em linhas gerais, ele vai bem e deve terminar o ano safra bem. Acho que é um pouco da perspectiva que a gente está vendo, Will. A nossa expectativa é essa também. Vou fazer uma pergunta aqui, Castelano, acho que não vai se aplicar para o Banco Santander, mas talvez você saiba pela sua visão de mercado e eu posso até complementar, né? Massa crítica do dinheiro liberada pelo governo vai chegar na ponta? Os bancos vão dar o socorro ou continuarão represando? Aí eu até posso falar um dado interessante sobre essa pergunta. Quem fez a pergunta foi Agro Vila Real. Foi feito um levantamento recente pelo Sebrae e pela FGV em relação ao crédito que o governo liberou via BNDES das micro e pequenas empresas, né? Para esses empresários, infelizmente, 86% dos empresários que se socorreram ou tentaram socorrer dos bancos tiveram o crédito negado, né? Ou então o crédito ainda não foi analisado. E aí eu acho que vai muito nessa questão também de garantia que é ofertada, do risco do banco de conceder esse crédito. Eu queria que você falasse um pouco disso, por favor, Castelano. Eu acho que sobre o ponto especificamente enfrentado, a minha experiência ela realmente é pequena, eu não consigo responder talvez de forma objetiva, trazendo até casos práticos, mas fazendo só um pouco de ilação aqui com vocês, assim, o mercado de crédito, ele opera de forma absolutamente regulada, né? A concessão de crédito, ela segue políticas, sejam internas, sejam do regulador. Então, obviamente, que cada casa deve estar seguindo aquilo que julga ser o melhor para o momento. Mas
eu entendo, né? Eu estou fazendo aqui uma dedução que boa parte dessa demora também está ligado à inconstância do próprio momento que a gente vive. Todo dia acontece alguma situação nova, e os parâmetros de tomada de decisão, eles não conseguem se sustentar, esse é o ponto. Então, no momento você tem uma discussão externa relacionada à produção do petróleo, que acaba agredindo ainda mais esse momento. Quando você imagina que o cenário volta a convergir única e exclusivamente para o tema sanitário, você vê um embate político mais forte dentro do nosso país. Então, tudo isso acaba compondo, né, fatores que trazem influência para as decisões no mercado financeiro. Acho que isso. E o próprio aprendizado, né? Esse tipo de linha de crédito não existia há 60 dias atrás. É um produto absolutamente novo, a interlocução com o próprio BNDES sobre isso, então é tudo muito novo. Acho que a dificuldade, o que eu posso interpretar aqui, conhecendo um pouco o mercado, passa muito por isso, pela própria inexperiência de todos e todos estarem aprendendo juntos. É o que a gente tem usado até um pouco como jargão em alguns lemas de publicidades, né, que a gente tem feito, que a gente vai errar ou vai acertar, mas parado eu tenho certeza que ninguém vai ficar, né? Nem aqui no Santander, nem no mercado. A gente vai ter que fazer algo. Né? Eu acho que até a dificuldade é a rapidez, né? Tem sido tudo muito rápido, cada dia é uma informação nova, uma decisão nova, uma MP nova, uma medida nova, e está difícil também para os bancos assimilarem essa rapidez, né? Então, eu lembro quando o governo anunciou esse incentivo via BNDES, agora, isso faz o quê? Já faz uns 50 dias. Quer Por dizer, aí. de uns 15 dias para cá que os bancos efetivamente, de uma maneira geral, estão conseguindo aplicar na prática esse incentivo. Então também tem essa grande dificuldade. Né? Tem uma outra pergunta aqui do Edênio Nobre. O doutor Edênio aqui está perguntando: o aumento de volume de provisões dos bancos poderá criar mais oportunidade para securitizações? Acho que a gente comentou até, acho que na sessão de crédito, essas coisas, a gente comentou que está saindo bastante, né, Castelano? Eu acho que sim, eu acho que toda crise que traz inadimplência, seja em perspectiva, seja ela concreta, ela fomenta esse mercado de securitização de portfólios de créditos de algumas instituições, bem como as vendas pontuais de crédito. Né? Acho que isso acaba, de certa forma, movimentando sim o mercado de securitização, sem dúvida. Vai ser, eu acho que é um dos mercados que deve ficar muito quente daqui para frente, não só relacionado a crédito, mas também o mercado de M&A, né? Acho que eu entendo que deve ter uma velocidade razoável aqui daqui para frente, de setores que sofrerão consolidações, porque talvez alguns pequenos não consigam ter uma fortaleza tão grande de balanço, né, financeira, enfim. Eu vejo que alguns vetores do mercado financeiro vão se aquecer com isso tudo, sem dúvida, parecem oportunidades. Né? Eu acho que isso daí também tá claro para mim. Até eu imaginava que ia dar uma pausa aí nessa questão de sessões de crédito, etc. Mas não, tem saído bastante. Até porque alguns FDICs, alguns cotistas também estão pedindo resgate, etc. Os fundos precisam entregar, então acaba sendo uma nova oportunidade, a criação de oportunidades. E quando passar isso daí, eu não tenho dúvida também que vai aumentar, né? Tanto de empresas que Uhum. estão em recuperação judicial e não estão cumprindo o seu plano e vão precisar apresentar um plano novo, e aí a gente sabe que aparece aquele fundo para dar a ajuda, então eu acredito que isso deve aumentar bastante também. Uhum. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta aqui. No agronegócio, como o Brasil é um grande exportador, se não é perigoso os embates brasileiros com a China, eu acho que é um cenário mais político essa pergunta, talvez. Eu acredito que não, porque a China compra muito de nós, né, aqui no Brasil. O que você acha disso, Castelo? Você acha que pode ter... Eu não consigo julgar, talvez, o efeito prático dessas discussões públicas, mas o que eu estudo a respeito
do setor é que existe uma necessidade muito grande do mercado externo, não só o chinês, mas outros também. O mundo árabe compra muito agronegócio nosso, o próprio Estados Unidos, enfim, acho que tem uma inter-relação que ela é necessária, né, entre produtores e compradores, sob pena de você poder resultar numa quebra de um vínculo comercial externo, resultar num problema de falta de alimento em algum lugar, entendeu? Então, eu acho que muito mais do que o embate público, tem outros fatores por trás que acho que impediriam algo pior, assim, na minha opinião pessoal, acho que é mais difícil. Eu também acredito nesse sentido. Tem mais uma pergunta aqui. A ausência de um discurso único dos governantes, governo federal, governo estadual, municipal, tem impactado diretamente na concessão de crédito novo ou mesmo na política de reestruturação? Pô, eu acho que diretamente não, indiretamente você obviamente tem mais dificuldade, né, nas interpretações de projeção, né, eu vinha falando aqui de dificuldade, e entender como que as localidades e em que velocidade elas vão sair, ou pelo menos achar o melhor ponto de controle da pandemia, né? A gente viu países europeus mais organizados que nesse momento já estão em execução, vamos dizer assim, praticando de fato a abertura dos seus negócios, né? E os Estados Unidos se preparando para isso. Então, eu acho que esse desalinhamento ele pode, em algum momento, levar a alguma dificuldade regional até. Algumas regiões talvez sofram mais e outras menos, dada essa diferença de estratégias, dado cada região e autonomia que os governantes têm aí, né? A verdade é que nós estamos sendo obrigados a reinventar processos e aprender a viver nesse mundo, né? Dentro do escritório, Total. por exemplo, para nós também é uma novidade, né? A gente até era um pouco reticente nessa questão de home office, sempre que surgia esse ponto na mesa, os sócios fundadores aí principalmente falavam, não, não vai funcionar, a gente precisa ver o advogado aqui, etc. Cara, e na prática a gente vê que o pessoal tem sido muito produtivo. É óbvio que ninguém gosta de ficar trancado dentro de casa, mas acaba sendo mais produtivo mesmo o trabalho, acaba sendo mais focado o trabalho. Resultados na minha área de recuperação de crédito, de recuperação judicial, está complicado por conta do cenário atual econômico, mas a gente vê Uhum. que o pessoal tem trabalhado bastante, a gente é obrigado a reinventar. Dentro do escritório, por exemplo, eu não sei se você já ouviu falar em empresas de gamificação, né? O que é uma empresa de gamificação? São empresas que elas vão lá e gamificam o seu negócio, né? Então hoje você vê muito essa questão de mídia social, de games, etc. Então existem empresas que elas vão lá, fazem o raio-x da sua empresa, vamos trabalhar com o banco, como exemplo, vai a área comercial. A área comercial do banco está fazendo poucas visitas, está demorando muito para fazer análise de um crédito. Então, essa empresa ela vai lá, gamifica os seus funcionários, cria meio que uma competição entre eles através de um jogo, num aplicativo, e isso acaba sendo mais produtivo. Dentro do nosso escritório, a gente está implantando isso através de uma empresa que é a Gamifique. Ela está trabalhando para alguns bancos já, e é impressionante que o trabalho de venda, de resultado, tem aumentado. Tem bancos que estão utilizando ela, que estão aumentando a produtividade em 25%, 30%. Então, a gente está implantando isso dentro do escritório agora também, que é uma forma de você acabar controlando a produtividade e incentivando. Porque a partir do momento que Uhum. um negociador nosso ele não conseguiu fechar um acordo, esse próprio aplicativo, ele dá um feedback para ele através de um vídeo institucional, o que ele pode fazer para melhorar. Então, quer dizer, a gente está sendo obrigado a reinventar e aprender a trabalhar, obviamente buscando aí mais resultado nesse sentido, né? Eu acho que nessa linha até, William, para compartilhar, a gente tem uma empresa aqui. O Santander era uma startup, enfim, e hoje está aí já rodando com diversos contratos, que é a India, né? Se alguém pesquisar na internet vai localizar, é uma empresa do grupo, e ela tem objetivo de recuperar créditos, hoje focado em pessoas físicas, por meio de gamificação. Então, a pessoa
recebe lá um convite para entrar lá num game, e na medida em que ela vai não só pagando em dia e ganhando créditos e ganha direito a assistir um treinamento, assistir um vídeo, acho que essa interatividade usando a tecnologia, ela pode ajudar muito a gente em diversas frentes, ainda mais num momento como esse em que a restrição de locomoção ela é absoluta, né, plena, né? Exatamente. Tem uma outra pergunta aqui relacionada à cessão de crédito. Os custos fiscais das cessões de crédito em prejuízo, se isentado pelo governo, não seria uma fonte de recursos para apoiar as pequenas e médias empresas? Eu não entendi muito bem o. Eu estou entendendo, o banco já tem o benefício fiscal, né? Através da cessão de crédito, né? Do crédito que está em prejuízo. Talvez ele está dizendo se o governo isentasse o custo fiscal de uma operação em prejuízo. Se Porque na verdade é o contrário, porque não teria custo, né? exatamente, Você tem uma reversão fiscal, né? exatamente, porque quando você faz a cessão de um crédito que está em prejuízo, já você tem o seu benefício fiscal de 40%, né? Então, eu não sei se talvez seria se isentando esse, ou seja, você tem o benefício fiscal, eu também confesso que eu não É entendi. que é o contrário, né? Se você, na verdade, retira a compensação fiscal, eu acho que pode ocasionar o esvaziamento do mercado de cessão de crédito, talvez, né? Exatamente. Uma outra aqui. A Selic superou as expectativas dos mais otimistas. A melhor retomada de crescimento será dinheiro com longo prazo e baixo custo. O banco atuará nos planos de retomada? Acho que de uma maneira geral do mercado, talvez, né? Eu acho que, de maneira geral, sim. Vejam agora recentemente as notícias dando conta que o mercado financeiro tem apoiado até no socorro das companhias aéreas, tem olhado os setores, enfim, acho que sim. Acho que a resposta é sim, né? Eu também acredito que sim. Bom, falando um pouco aí do cenário aí pós-Covid, Castelano, o banco, como é que está essa questão do banco? O banco já, você sabe, pode divulgar, pode informar para nós se o banco tem algum plano de contingência de volta dos seus funcionários, se não tem, obviamente sem entrar em detalhes, o que você poderia falar para nós? E o que você espera também, né? Após isso daí, né? A volta, como é que você espera? Eu acho que no momento as decisões, seja aqui, seja de qualquer empresa, de qualquer setor, William, elas são prematuras, na minha opinião, ainda. A gente talvez consiga já dar direcionamento para alguns temas, né? Decisões talvez menos estruturais, como por exemplo assinaturas digitais, algo que já vinha acontecendo e acaba ganhando uma celeridade, né? Mas hoje, principalmente aqui, o que a gente faz são reuniões para dia a dia, para trocar a experiência do que a gente vivenciou. Então, você trabalhou em home office, qual foi a sua grande dor do dia, né? Minha internet não funcionou. Poxa, como é que a gente vai prover uma internet melhor para as residências, nas cidades mais distantes das capitais, nos bairros, etc., talvez. Então, tem algumas questões sendo trazidas junto com essas dores que vão ajudar, sem dúvida, a uma tomada de decisão. Acho que a questão central hoje posta para todo o mercado, né, para todos os profissionais, até mesmo o escritório de advocacia, se ao sair dessa crise todo mundo vai trabalhar em home office. Acho que essa é a grande pergunta que surge, né? Aí, uma opinião pessoal, eu ainda acredito na interação pessoal, né? Eu acho que o body language é importante, você ir lá visitar Ainda mais um parceiro, entender o que está acontecendo, entendeu? Eu vou lá no teu escritório, eventualmente para contratar o teu serviço. Pô, será que o ambiente é um ambiente, né, agradável, as pessoas estão felizes? Eu ainda acredito nessa relação interpessoal, mas claro que isso está balizado com a minha experiência pregressa à pandemia. Então, por isso é muito cedo ainda uma tomada de decisão, mas acho que existem tendências, acho que tem negócios que são mais fáceis, né? O mundo de tecnologia, o mundo de tecnologia já era muito praticado no ambiente de home office. Talvez ele ganhe mais velocidade agora, né?
Então, e tem um tema também ligado a tudo isso, né? A gente lê muito, muita notícia de jornal, etc., e internet, né, obviamente, sobre como a segurança digital vai se comportar nessa transformação, né? Como que uma audiência, por exemplo, de um processo sob segredo de justiça, ela é garantida a sua rigidez, quer dizer, que ninguém vai entrar na audiência, que ninguém vai adulterar aquela gravação, e então essas questões elas vão surgir juntas e eu não sei se elas serão respondidas a tempo da gente tomar uma decisão rápida, mas acho que tem um viés já, obviamente, da gente repensar diversas formas de interação e fazer negócio, né? Dentro do nosso escritório, eu posso falar que home office deixou de ser uma tendência, é uma realidade e assim vai ser após o cenário que a gente está passando, né? A gente já tem Legal. um plano de retomada, até porque, assim, esse cenário desse vírus, de pandemia, de corona, de cura, de vacina, é tudo muito incerto, todo mundo acha que sabe tudo e ninguém sabe nada, né? Aqui no Brasil a gente está falando o quê? De 2, 3 meses de vírus, sendo que 1 mês e meio, mais ou menos, que a gente está sentindo mesmo na prática. Então, o pensamento aí dos sócios fundadores do escritório é de que isso vai demorar, né? Uma eventual vacina vai chegar quando aqui no Brasil? Segundo semestre de Perfeito. 2021, talvez? Então, se a gente levar em consideração que nós temos, como todas as empresas têm, funcionários que são do grupo de risco, esses funcionários eu entendo que não podem voltar para o trabalho fisicamente, eles devem ficar trabalhando via home office, né? Além disso, será que precisa mesmo ter tanto espaço físico? A gente está vendo aí que está sendo tão produtivo o trabalho de pessoas. Tem pessoas que não precisam voltar fisicamente, podem ficar dentro de casa fazendo home office. Porque você tem um advogado que é aquele advogado técnico, que gosta de estudar, que gosta de fazer prazo, que gosta de fazer tese, de construir. Geralmente esse advogado nem gosta de ter contato físico pessoal com ninguém, ele gosta de ficar isolado. Então, é um cenário que, assim, dentro do nosso escritório, na nossa política aí de volta às atividades, a gente já tem aí reservado aí uma grande quantidade de pessoas aí que vão permanecer home office e até instituir o rodízio, né, de home office, visando reduzir custo mesmo, reduzir espaço. Acho que você não precisa de tudo isso, né? Bom ponto. Tem uma outra pergunta aqui. A gente estava falando da questão de conciliação, de incentivar a conciliação entre as partes, etc. Estão querendo saber se essa política de incentivar a conciliação ela já está sendo estendida pelo banco nas cobranças já judicializadas e se isso já tem sido orientado para os seus escritórios credenciados. Eu acho que isso, falando por mim aqui em relação a você, sempre foi, né, Castelano? Incentivado a conciliação entre o banco e o devedor, né? Você pode falar disso? Vocês estão incentivando? Vocês Eu acho que sempre, né? dando para o credenciado? Mesmo, mesmo pré-pandemia, né? Eu acho que sempre a política de conciliação ela sempre foi incentivada, né? Todos os parceiros que sempre apoiaram nesse tema sabem o quanto a gente cobra. Eu sei que o mercado inteiro tem métricas, inclusive, para incentivar, né? A própria Febraban tem frente de trabalho ligado a isso, com vínculo ao próprio Tribunal de Justiça, para tentar evitar que tudo vire um litígio. O litígio é caro para todo mundo, enfim, Sem dúvida. seja para uma grande empresa, seja para uma pessoa física com mais dificuldade, contratar um advogado ou esperar um defensor público, tudo isso é custo. Então, o incentivo ele é natural e eu vejo já acontecendo na prática, o discurso é muito forte nesse sentido e dificilmente eu realmente ficaria surpreso de ver alguém com uma posição mais rígida no momento em que a gente não consegue ter a precisão do real tamanho do problema que a gente vive aqui, né? O próprio judiciário talvez tenha até evitado tomar algumas decisões mais polêmicas. A gente vê aí uma ou outra notícia dando conta a respeito, né, das quebras contratuais, né, como a gente diz, mas tenho visto muito mais um viés de composição. E nesse momento a composição ela vai passar por concessão temporal. Acho que esse é o grande mote aqui agora. Não vejo muito diferente disso pela dificuldade da gente conseguir prever muita coisa para o futuro, né?
É isso. Banco e escritório esperam um abarrotamento do Poder Judiciário no cenário pós-Covid? Eu acho que é natural que sim. Eu acho que o momento, como ele desperta uma ansiedade muito grande das pessoas em verem respostas, né? E essa ansiedade, se não muito controlada, ela pode, obviamente, resultar num desentendimento maior que acabe numa discussão judiciária. Então, assim, é natural que sim, eu vejo que deve ter um aumento, mas também acredito que esse aumento de produtividade que a gente vinha discutindo sobre estar em home office e continuar em home office, eu sei que a justiça já fazia isso muito, tem alguns amigos, inclusive magistrados, que já trabalhavam muito de casa, e acho que vão passar a fazer mais isso. Se a produtividade acompanhar esse aumento de demanda, é óbvio que a gente vai ter consequências, mas deveria mitigar um pouco também esse efeito de aumento, entendeu? Eu acredito também que vai ter um aumento cultural, né, no judiciário de uma forma abrangente, né, tanto na esfera trabalhista, essa quantidade de demissões que está tendo, que vão ter, os próprios acordos individuais que têm sido celebrados, né, por mais que tenha uma medida provisória editada pelo governo que lhe permite isso a gente sabe que vai ser questionado por aqueles advogados reclamantes. Na esfera civil, ações de despejo, revisionais de locação, execuções contra devedores, pedidos de falência, recuperações judiciais, é natural que isso cresça mesmo e que o cenário pós-Covid seja um cenário de muito trabalho aí, todos nós advogados aí, isso eu não tenho dúvida. De uma maneira geral, o pessoal aqui tem elogiado a questão de home office, dizendo que tem que ter um equilíbrio entre home office e a relação interpessoal, mas acho que de uma maneira geral todo mundo aí tem sido bem favorável aí ao home office aqui nos comentários aqui que eu tenho lido. Castelano, estamos chegando quase no final aí da live. A live é 1 hora só de duração, daqui a pouco a gente vai derrubar. A gente não, né? O Instagram derruba a live. Queria que você falasse de uma forma rápida se vale a pena os escritórios investirem em centro de mediações visando facilitar negócios. Acho que você já falou disso também, né? Você acredita bastante nisso, né? Uhum. Mas E eu acho que os escritórios de advocacia são chave importante nisso, tá, William, pegando esse gancho. Porque eu vi muito no passado, talvez, vendedores de soluções que não passavam por um diagnóstico mais completo da real situação da empresa. Então, vamos pedir RJ que eu consigo fazer com que você não pague sua conta de luz. Cara, isso é muito pequeno. sim, Então, eu acho que se a empresa te procurou para poder pedir um auxílio, cara, não tenha dúvida, tenha uma equipe focada em mediação, chame os stakeholders do balanço dessa empresa, do momento financeiro dessa empresa e provoque a conciliação. A gente aqui, eu também atuei bastante tempo como advogado, enfim, a gente tem uma responsabilidade social muito grande nesse momento, né? A gente vinha falando isso no mercado financeiro, mas também trago para o mercado de advocacia. A gente tem essa responsabilidade de ajudar a facilitar com que os conflitos sejam endereçados de forma mais rápida e menos custoso para as partes envolvidas, né? perfeito. Bom, de novo, Castelano, queria agradecer aí você pelo bate-papo aí, acho que foi muito bom. Apareceu aí bastante o que os bancos têm sentido aí na pele, como que têm sido as perspectivas. Queria agradecer a todo mundo aí que participou da live também, que entrou, que fez pergunta. Talvez tenha passado 1 ou 2 perguntas que eu não consegui fazer. É difícil ficar lendo aqui, todo mundo escrevendo. Mas se eu não respondi aí, se o Castelano não respondeu alguma pergunta, me mandem aí depois por e-mail, por favor, que a gente vai responder. E acho que é isso. Deixar um recado aí para todo mundo que está assistindo, para que a gente seja aí bastante otimista, para que a gente se reinvente mesmo. É um mundo novo, né? É um mundo novo que nós estamos vivendo, não sabemos quando isso vai acabar, e eu acho que vai ser uma realidade, né? Um mundo de mais higiene, enfim, de mais cuidado da saúde, e também de buscar dentro de casa mais produtividade aí, no nosso trabalho. Acho que é isso, Castelano. Obrigado. Perfeito. Obrigado pelo Boa convite e fico à noite. disposição, William. Legal. Boa noite para todo mundo, pessoal. Um Boa abraço. noite. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.